Glória a Deus. O livro do profeta Zacarias, irmãos. Capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. Quarta visão. Sumo sacerdote acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhes estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andarem nos meus caminhos e se observarem as minhas ordenanças, também tu guardarás a minha casa e também os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ora, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que te assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da figueira e para debaixo da videira. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Conselho da palavra, o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, respeito da visão, da manifestação da misericórdia e do amor do Senhor na vida deste homem, irmão, Josué, sumo sacerdote, num tempo de tribulação, num tempo de guerra, num tempo onde o povo foi levado cativo, tudo se acabou, tudo foi destruído. E Josué, irmãos, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio do desprezo, no meio da ausência da presença de Deus, porque às vezes tomamos atitudes, porque o nosso Deus, Ele tem, irmãos, um caminho em cada coração. E para que Satanás não diga que o Senhor não deu escolha, não deu opção, Ele não mexe no livre-arbítrio do homem. Ele mostra o caminho, Ele mostra onde está a luz, mas Ele deixa o homem e a mulher tomar a decisão de caminhar até a luz, de caminhar até onde está a sua misericórdia, de caminhar em direção ao príncipe da paz, aquele que é o redentor da minha e da tua alma. Ele abre diante de ti a porta da misericórdia, passa o cheiro da graça, do amor, do perdão, e mostra tudo o que Ele tem na tua vida. Mas cabe a mim, cabe à tua alma, cabe ao teu coração tomar a decisão. Que caminho tomar? Que direção tomar?
Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Qual é o porto que você quer ancorar nele o teu barquinho? Dá um glória a Deus nesta tarde, aleluia. Josué, irmãos, envolvido em tudo aquilo que estava acontecendo, cativo, no cativeiro, longe de Sião, longe da casa de Deus, sumo sacerdote, um menino, moço, um homem que foi criado diferente, pai, sumo sacerdote, avô, sumo sacerdote, tribo de Levi, uma tribo especial. Eles eram separados para estar nos átrios da casa do Senhor, para ministrar ao Senhor, para interceder ao Senhor e pedir misericórdia ao povo. E nos dias de Josué, permitiu o Senhor que pela desobediência, pela falta de zelo, o povo fosse levado cativo, e como se passasse o devorador, o destruidor, como escreveu o profeta Joel, pulgão, a locusta, passou tudo e destruiu, não sobrou nada. E nisso o sumo sacerdote foi junto. Aleluia! Mas chegou o tempo que o Senhor reconstruiu a sua glória. Chegou o tempo que o cálice da prova, a gota da prova, a lágrima, o choro, o gemido do povo de Deus tocou o céu. E o Senhor falou: chega, vou restaurar a minha casa, vou restaurar o que é meu e vou manifestar de novo a minha glória. E não podia ser outro, irmão. Tinha que ser Josué. Não dava para pegar outro. Não dava para substituí-lo. Ainda que ele estivesse de veste suja. Ainda que ele tivesse, devido à guerra, devido à luta, devido a tudo que ele passou, ainda que ele trouxesse marcas da fraqueza, marcas de algum erro, não dava para ser outro. O sumo sacerdote era Josué. Bendito o Senhor. Dá um glória a Deus nesta tarde. Ainda que você possa dizer que você é fraco, que você é imperfeita, que você não tem condição e que não dá mais, Senhor te diz: eu jamais colocarei outro no teu lugar. Jamais colocarei outra no teu lugar. Aleluia. A restauração começará pela tua alma, começará pelo teu coração. É você que eu te escolhi, é você que eu chamei pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. E trouxeram Josué, irmão. Josué veio e foi chegar diante da casa do Senhor. Quando ele chegou e foi se apresentar, irmão, Satanás já se manifestou. Olha, você está de veste suja, de vestido sujo, você não pode entrar aí. Como você vai ministrar? Como que você vai exercer o teu ministério? Olha o estado que você está. Por certo, coração de Josué gemeu dentro dele. Senhor, olha que situação eu estou. Eu estava largado, abandonado, cativo, preso. Não imaginava, Senhor, que tu ia me trazer de volta. Não imaginava que eu ia de novo entrar dentro da tua casa. E quando eu estive fora, Senhor, eu errei aqui, eu errei ali, Senhor, eu me manchei ali. Agora tu me trouxe, eu estou na porta da tua casa, Senhor, eu estou com vergonha das minhas vestes. E Satanás já se apresenta me acusando. Dá glória a Deus nesta tarde. Mas Josué era um tição tirado do fogo. Josué era um homem escolhido para uma grande obra, onde Satanás se apresentou e acusando o servo de Deus, irmão, acusando a fraqueza, o anjo do Senhor se manifestou e disse: o Senhor te repreende, Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? Dá veste nova para ele, põe veste nova nele, põe uma mitra nova na cabeça dele, prepara ele, porque o lugar é dele, a glória vai ser dele. Quem vai reinar no templo do Senhor vai ser ele. É ele que o Senhor escolheu. Dá um glória a Deus nesta tarde. Não importa as tuas condições, não importa aquilo que passou, aquilo que viveu, aquilo que te magoou, aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, ou aquilo até que tiraram de ti, tiraram o teu ministério, tiraram a tua alegria, tiraram a tua força, tiraram tudo aquilo que um dia a palavra disse que o Senhor daria na palma da tua mão, e te lançaram cativo, te lançaram em terra estranha, e por caminhos que você passou, que o teu coração não desejou, e você foi obrigado a beber cálice que você não queria, se manchar em coisas que o teu coração abominou, mas te faltou força, te faltou condição de resistir, te faltou condição de dizer: não, eu vou dar conta
conta da minha decisão eu não posso, mas engodado pela fraqueza e embriagado pelo cálice da tristeza e da própria decepção de tudo aquilo que você perdeu, você acabou contaminando as tuas vestes. E hoje você assiste o culto, assiste a live, hoje você fica de longe, como o filho pródigo que fica andando em volta, não sabendo como será o reencontro com o Pai, e Satanás dizendo: olha, não volta, se você voltar vão ver a tua sujeira, se você voltar vão ver as marcas do mundo em você, se você voltar vão ver que a tua mão carrega marcas de alguma fraqueza, que você andou por ela, e você passa às vezes na rua da minha casa, você chega até a porta, você para, você fica ouvindo do outro lado o som do instrumento, e não tem força de entrar. Oh, Josué, ouça esta palavra: quantas vezes Satanás te acusar, o meu anjo se manifestará para trocar as tuas vestes. Venha, abrace esta palavra, venha até a casa do Pai e deixe o teu passado na minha mão. Minha palavra é o sabão do lavandeiro, eu te purificarei, eu te limparei, e te digo mais: aquilo que eu prometi na tua vida, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, irmão. Então nesta tarde, creia, acredite, que Deus tem um plano na tua vida. É você, não é o teu irmão, não é o teu amigo, não é o teu parente. Para cada um Deus tem um projeto, e na tua vida tem um projeto de salvação. Ah, mas não dá mais, Senhor, eu não consigo, eu tenho até vergonha. Aleluia. O Senhor vai repreender esse espírito nesta tarde. O anjo disse: ah, Satanás, o Senhor te repreenda. É um tição tirado do fogo. Aleluia. Tá? Traz uma veste nova, veste ele de roupa nova, prepara ele, coloca uma mitra, coloca na cabeça dele a mitra, irmão, estava escrito assim, se não me falha a mente: santidade ao Senhor. Aleluia. Ah, você pode estar nesta tarde chorando e dizendo: Senhor, ah, se eu pudesse voltar nos tempos, ah, se eu pudesse voltar nos anos da minha vida, quando eu tive condição de definir a minha história, quando eu tinha condição de decidir que caminho eu tomava, Senhor, eu errei, eu fraquejei, eu falhei, Senhor, tudo escapou do vão dos meus dedos, e agora tu manda esta palavra, dizendo que tem roupa nova para me dar, Senhor, que tem uma mitra nova para colocar na minha cabeça, Senhor, mas eu não tenho força. Na comunhão você crê, a força de Deus vai te tomar, e a lágrima que está rolando nos teus olhos é um sinal que o teu coração está fervendo, é um sinal que o dom de Deus está gritando dentro da tua alma. Você sabia que saudade que o céu tem da palavra pregada pela tua boca, da oração, do gemido da tua alma? Quantas vezes você bateu, a porta se abriu, e o enfermo eu libertei? Quantas vezes, quando você colocou o teu pé na porta, eu estava te esperando para uma grande obra? Quantas vezes eu te levei para o sul, te levei para o norte, como embaixador da minha palavra? Quantas vezes Satanás teve que correr da tua frente pela glória manifesta na tua boca, pela minha presença? Ou você se esqueceu que quando você gerava, eu prometi para tua mãe que tu seria um Samuel na minha presença, e tu seria um homem, uma mulher cheia da minha glória? E parece que o mundo engoliu tudo isso, e hoje você tem vergonha de entrar nos atos da minha casa. Te prepara, te diz o Senhor nesta tarde, porque eu endolocortemando que te lassure andaramaia, eu, se diz o Senhor, escrevi uma página de vitória sobre o teu adversário, e a partir de hoje, da tarde deste domingo, o tempo está na minha mão, a tua vida está na minha mão, os teus desejos estão na minha mão, os teus amigos estão na minha mão, os lugares por onde você passa, eu vou mandar o vento do meu espírito para que os teus pés rumem rumo à minha casa. Eu preciso que a glória te tome e que uma glória nova se manifeste em ti, senão a minha palavra vai ficar mentirosa, senão aquela alma que chora e que eu prometi que não desce a sepultura sem ver eu voltar dentro do teu coração e restaurar a tua vida, restaurar a tua história, restaurar a tua família, restaurar o teu casamento e te colocar de pé diante dos teus adversários.
adversário. Te prepara, te diz o Senhor. Hoje eu trago o teu adversário de encontro à minha palavra e digo para ele: cala-te, Satanás. Este é um tição tirado do fogo. Esta é uma mulher desejada pela minha palavra. Tantas vezes você dividiu o pão que você tinha para que aquele que estava faminto não passasse fome. Tantas vezes você contou a moeda para pôr a gasolina no teu carro para buscar a minha palavra. Tantas vezes, bendito seja o Senhor, você não mediu distância para falar de mim. Tantas vezes você juntou com os teus companheiros um pouquinho de cada e foi fazer aquilo que eu te mandei. E tudo isso parece que ficou esquecido. Não está esquecido. E no correr dos dias parece que esta virtude foi indo embora, esta alegria foi indo embora, e Satanás pôs uma pedra de decepção aqui, uma pedra de tropeço ali, e você foi ficando, e hoje você andou locorte, canassuri, andalamaia. Hoje você abre a tua carteira e arranca um cartão black, você pode pôr quantas gasolina você quiser, quanta cesta básica for preciso você pode comprar, mas parece que a minha presença foi embora. Gasta dinheiro com isto, gasta com aquilo, e o vazio sempre aumenta. Às vezes a alegria momentânea da roda dos amigos, de um copo de cerveja, de um copo de alguma coisa, passa-se tudo, vão tudo embora, e quando o sol do outro dia nasce, o vazio dentro do teu coração geme pela minha presença, e Satanás se apresenta e diz: não adianta, você perdeu o teu direito, você anda canassuri, andalamaia, você vendeu a tua progenitura, você deixou a primeira caridade, você se contaminou e não tem volta mais. Essa alegria não vai mais te tomar. Senhor, se te amasse, não tinha permitido que você passasse o que você passou. Aproveita tudo que o mundo está oferecendo, mas dá glória a Deus nesta tarde. Eu vou te visitar com a mesma glória que te tomava, com a mesma virtude que era manifesto dentro do teu coração, quando você pegava o violão e a tua casa reunia em volta de ti, e você cantando falava da minha palavra, dos dias em que ando que talassuri andalamaia, dos dias em que você chegava, bendito seja o Senhor, e você era a alegria da mocidade, dos dias que você cantava em volta de ti, os teus os teus companheiros da mocidade junto de ti aguardavam você chegar para cantar uma canção. Dá glória a Deus nesta tarde. Ainda que os teus cabelos embranqueceram, ainda que os teus amigos todos foram embora, ainda que por esses dias você disse: Senhor, que saudade da tua presença, que saudade, Senhor, e até andando no teu carro você colocou um hino e cantando, cantarolando, você se lembrou da glória que te tomava, e quando a tua língua quis enrolar, o demônio se manifestou e disse: olha as tuas vestes, olha onde você teve ontem, você não tem direito de manifestar este dom. Dá glória a Deus nesta tarde. Eu vou quebrar o cavalo e vou derrubar o cavaleiro de cima dele. A minha glória voltará, a minha presença te tomará, a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Amando, canassurra, massalamaya. Ia Jesus, e o Josué te prepara, a palavra já vai acabar, te prepara, aleluia, te prepara, como escreveu, está escrito no Salmo: bendito o Senhor, nos ribeiros que em Babilônia penduramos a nossa harpa e choramos, porque aquele que nos levou cativo nos pede uma canção, como entoarei uma canção em terra estranha. Ah, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, tantos anos que a tua harpa está pendurada no salgueiro, tantos anos que você vive de lembrança e de saudade, buscando alguma coisa que você possa se agarrar. Se agarra numa festa, se agarra numa viagem, se agarra num amor passageiro, e o vazio só aumenta dentro do teu coração. Senhor te diz nesta tarde: receba o abraço de perdão da minha palavra e o conselho vindo da boca de Deus que te anuncia: dá a tua veste
suja para mim aqui agora. Dá essa mitra, eu vou te dar uma mitra nova. Vou apontar o cetro da minha misericórdia em direção à tua alma. E te prometo mais, se Satanás sabe o lugar onde ele pode colocar a armadilha que você cai, você cair, e a partir da manhã você não cairá mais. Se ele sabe o teu ponto fraco, se ele te procurar no sul, vou te levar para o norte. Se te procurar no oeste, vou te pôr no oeste. Mas eu vou te esconder para uma grande obra, para um grande renovo. Você carrega uma promessa, uma profecia de benção, de misericórdia, e que a virtude não te deixaria. Oh Josué, Satanás hoje se cala-te, porque de veste nova, de mitra nova, Josué entrou no átrio da casa do Senhor e carregou ainda uma profecia da boca de Deus. E tu ainda julgarás a minha casa. Dá glória a Deus nesta tarde. Rasga hoje todo o decreto do demônio de morte, toda feitiçaria, o feiticeiro, que alguém disse um dia que o que aconteceu na tua vida foi porque espíritos tomou alguém e fez tanta coisa contra a tua casa. Esquece o teu passado hoje e dá o primeiro passo em direção à casa do Senhor, e o Senhor te diz: aquilo que é teu eu vou entregar na palma da tua mão. Venha e Cristo te libertará. Esta palavra, irmãos. Josué veio, o Senhor limpou as vestes dele, deu veste nova, preparou ele e ele cumpriu a missão. Não importa o tempo, a palavra não fala o tempo, mas no dia aceitável o Senhor o trouxe de volta. Hoje é o dia aceitável. Esta palavra vai soar no teu coração e na tua mente até o dia que você colocar os seus pés de novo dentro da casa do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eterno Deus e Pai celestial, no nome de Jesus, o teu Filho, continuamos na tua presença, Senhor, te rendendo louvores, graça, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Esta tarde nos alegrou com os hinos, nos deu força de clamar uma oração, Senhor, levar adiante de ti o clamor da tua igreja, a nossa necessidade, a nossa alma aflita pela visita do teu Espírito, Senhor, buscando força para que possamos vencer as nossas guerras. E damos graça por tudo que foi falado, por tudo aquilo que tu deu nesta tarde, pelo teu Espírito presidindo nossa mente, o nosso coração. E te damos graça maiormente pelo conselho da tua palavra. Josué, Senhor, o renovo da tua parte. Aleluia. Tu trouxe o sumo sacerdote, trocou as vestes dele, pôs nele, Senhor, a presença do teu Espírito e levou ele no caminho da misericórdia. Senhor, nesta tarde, cumpre a tua palavra entre nós, Senhor. Quantos Josué que estão andando pelo caminho, sem direção, sem rumo, aleluia, traz a tua casa, Senhor, faz um renovo e nós vamos te glorificar. Quanta Ana, quanta Maria, quanta Paula, quanta mulher, Senhor, que está chorando com saudade, aleluia, o teu nome, a virtude do teu Espírito. Quantas profetas, quantos evangelistas, Senhor, quanta missionária, quanta mulher valente, quanto homem valente que está amarrado pelo demônio, Senhor, amarrado pela prova, pela guerra, pela tristeza, aleluia, o teu nome de Pai. Nós vamos te pedir, cumpre a tua palavra, que o mesmo anjo que soltou Pedro da prisão, Senhor, que possa arrebentar as cadeias nesta tarde, e no cair da noite nós possamos ter notícia no sul, no norte, no leste, no oeste, aonde esta palavra chegou, Senhor, aleluia, que o castelo de Satanás caiu, e que aquele que estava preso se chegou até a tua casa, a casa da misericórdia, a casa do amor, a casa do perdão, a casa da salvação. Te damos graça em tudo, por tudo, no nome de Jesus, teu Filho, bendito na tua glória em eterno. Amém. Glória a Deus.